eu fico com a Já tela começou minha... a gravar, tá, Beatriz? Tá? Tudo bem. Beatriz, Tudo bem. é o seguinte, boa tarde a todos. Nós estamos começando o SIG de hoje. Nós tivemos um pequeno problema, mas a professora Beatriz, ela falará e quem passará a apresentação será o Christian, mas é só você sinalizar para passar a tela, tá? Okay. Então, gostaria de apresentar a professora Beatriz. Ela vai falar para a gente sobre simulação de alta e baixa fidelidade para o ensino de urgência e emergências respiratórias pediátricas. Ela fez o curso de medicina, foi graduada pela UFMG, especialização em pneumologia pediátrica pela Fundação Educacional Lucas Machado, mestrado e doutorado em saúde da criança e do adolescente pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal, e atualmente é pediatra, trabalha numa UPA de Belo Horizonte, e também cooperada da Unimed e professora titular da Faminas BH. Atualmente você está coordenando o laboratório de simulação da Faminas, Beatriz? Não, eu sou professora, né, do laboratório e a gente não estou coordenando, não. Sou uma professora mesmo. Então, Beatriz, eu agradeço muito sua presença e vou passar a palavra para você, tá? Ok. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui e eu vou fazer um resumo, então, da minha tese de doutorado, que foi simulação de alta e baixa fidelidade para o ensino de urgência e emergências respiratórias. Pode passar, por favor? Eu vou iniciar a apresentação com uma pergunta, que foi a hipótese, né, da minha tese. A simulação de alta fidelidade aprimora a execução das habilidades e competências relacionadas ao tema insuficiência e desconforto respiratório no cenário pediátrico para o ensino na graduação médica? Pode passar? A gente sabe que o ensino baseado em simulação, associado à prática deliberada, que ocorre principalmente durante o debriefing, acelera o raciocínio clínico do aluno e, dessa forma, ele consegue adquirir a competência diagnóstica para resolver os casos propostos. Pode passar. O Ministério da Educação preconiza, desde 2014, na seção Ensino em Saúde, o ensino nos ambientes de simulação de realidade, como meta, né, de ensino do aluno na graduação médica. Pode passar. Os principais objetivos, então, do ensino em simulação são aprender com os erros da prática repetida, preservar a segurança do paciente, desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe e ampliar a motivação pela aprendizagem, satisfação e pensamento crítico. Pode passar. Vários são os métodos de simulação. Aqui nesse trabalho a gente utilizou simuladores de pacientes humanos e a telesimulação, que é um tipo de realidade virtual. Pode passar. Os níveis de simulação existentes são de baixa fidelidade, que utiliza manequins de baixa complexidade ou de média complexidade e tem cenários pouco realísticos, enquanto que o nível de simulação de alta fidelidade utiliza manequins de alta complexidade com cenários bastante realísticos que alcançam graus de exatidão e bem realísticos, bem próximos ao real. Pode passar, por favor. Na simulação de alta fidelidade, o participante pode interagir melhor com o manequim e consegue chegar aos dados desse manequim com mais rapidez e, dessa forma, ele se desempenha melhor. Pode passar o próximo. Nós utilizamos protocolos da American Heart Association, né, atualizados, que ele é atualizado de 2 em 2 anos, e utilizamos principalmente a parte relativa a desconforto e insuficiência respiratória no seu tratamento e reconhecimento. E outros protocolos, como o da FEMIG e do HC-UFMG, em relação às doenças respiratórias. Pode passar o próximo.
Enfatizando também, a gente sabe que o nosso atendimento pediátrico é mais de 50% de doenças respiratórias, o atendimento geral. Mas o que se observa é que nos dias atuais, esse dado é de 2017, mas permanece até hoje, que as causas de mortes em crianças abaixo de 5 anos persiste até hoje como quarta causa, só sendo ultrapassada pelas doenças neonatais. Pode passar. Então, o objetivo do estudo geral foi comparar e avaliar a alta e baixa fidelidade, abordando o desconforto respiratório e a insuficiência respiratória em pediatria, em alunos do 4º ano de uma faculdade privada, em 2 grupos aleatórios. E os objetivos específicos: avaliar o desempenho nos pré- e pós-teste teórico e prático, avaliar a diferença desse desempenho, o grau de satisfação e autoconfiança e a retenção de memória após 3 meses. Pode passar o próximo. A justificativa, então, do estudo foi que a simulação é uma ferramenta educacional inovadora e essencial ao aprendizado médico. Os estudos de comparação, de avaliação de competência diagnóstica e retenção de conhecimento em cenários respiratórios pediátricos, utilizando simulação, são raros na literatura. Além disso, é necessário estabelecer objetivos claros, identificando instrumentos que favoreçam a avaliação da aprendizagem com essa metodologia. O nível de melhor eficácia, supostamente alcançado na alta fidelidade, em vários aspectos ainda não está bem estabelecido. Pode passar. A metodologia, então, do trabalho foi um estudo prospectivo e randomizado com avaliação quantitativa dos resultados. Utilizou-se 2 critérios de validação, a validação do construto e o projeto piloto. Pode passar. Na seleção dos juízes para validação do construto, utilizou-se essa pontuação de Ferri modificado, em que esses juízes eles teriam que ter mais de 7 pontos e ter experiência em pediatria e ou em simulação. Esses juízes eles responderam várias perguntas de múltiplos aspectos relacionados ao curso realizado durante a pesquisa. E essas perguntas eram de vários atributos, incluindo a decisão final, que seria considerar que essa capacitação ela foi importante para habilitar o aluno a atender casos com esse contexto. Pode passar o próximo. A amostra considerada adequada foi de 64 participantes, seriam 32 em cada grupo. Nós selecionamos 70 e o poder de teste foi de 80% e o intervalo de confiança 95%. Os critérios de inclusão e exclusão, ao mesmo tempo que, só para resumir, então, eram alunos da Faminas BH, eles estavam cursando o 4º ano, eles tinham matrícula regular na disciplina Saúde da Criança e do Adolescente 3, eles assinaram o TCLE e tiveram a disponibilidade de participar nas datas estabelecidas. Pode passar o próximo, por favor. Aqui são algumas fotos da pesquisa em si, um pré-briefing em baixa fidelidade, um caso cenário simulado em baixa fidelidade também. Pode passar o próximo. E as outras 2 fotos, um caso cenário simulado em alta fidelidade e o debriefing em alta fidelidade. A telesimulação na retenção de memória foi utilizado aqui, então, em baixa fidelidade e outro em alta fidelidade. Pode passar o próximo. Esses dados foram coletados, então, em 6 datas. A primeira data era em alta fidelidade, depois se faziam 3 datas com baixa fidelidade e voltava para alta fidelidade. Esses alunos chegavam em ordem de chegada e recebiam crachás determinando a sala e o caso. E isso ia acontecendo de acordo com essa planilha, e era bem aleatório nesse sentido aí da distribuição dos casos. Pode passar o próximo. Eram 8 casos cenários, 2 de cada tipo de problema respiratório.
a obstrução de viária inferior, viária superior, doença do tecido pulmonar e distúrbio do controle respiratório. Pode passar o próximo. Esses dados, então, foram coletados da seguinte forma. Então, foram 70 alunos que assinaram um TCLE, receberam a apostila digitalizada, preencheram um perfil sociodemográfico e assistiram a aula expositiva dialogada, cada um no seu dia. Essa aula era repetida. Fizeram um pré-teste teórico e depois, cada um em seu grupo, 6 equipes em cada grupo, realizavam um pré-briefing, eu fazia esse pré-briefing, a primeira simulação, avaliava-se as habilidades práticas, fazia-se o debriefing, depois a segunda simulação, em alta ou baixa fidelidade, de acordo com o que foi escolhido, né? E aí depois o debriefing, o pós-teste teórico e o teste de satisfação e confiança. 3 meses depois, foi feita, então, a fase de memória, né, em que aí a gente fez na telesimulação, por causa do momento epidemiológico mesmo da pandemia, e aí foram 2 equipes em alta fidelidade, 2 em baixa. Eles fizeram um pré-briefing, uma simulação online, né, ou telesimulação, avaliação das habilidades práticas, o debriefing e depois o teste de satisfação e confiança. Pode passar o próximo. Esse estudo, então, ele foi aprovado pelos comitês de ética e pesquisa da Faminas e da UFMG. Pode passar o próximo. E nos resultados da validação do construto, por exemplo, né, que é o primeiro. Então, esses juízes avaliaram esse construto como recomendável, pois eles consideraram aí o valor do alfa de Cronbach maior ou igual a 0,7 como, né, um construto válido. E somente na prática em simulação, em que eles consideraram que os alunos ficaram expostos e por isso, constrangidos. No restante dos itens elencados, eles consideraram todos com significância de um construto válido. Pode passar o próximo. Aqui no estudo piloto, então, no teste de satisfação e autoconfiança, os alunos consideraram, então, esse estudo, que eles se sentiram mais autoconfiantes e satisfeitos, e a maioria deles não teve diferença estatística entre uma capacitação e a outra, exceto no item confiança em intervenções iniciais nos problemas respiratórios, em que a alta fidelidade teve uma significância estatística com P maior que 0,05. Menor que 0,05, desculpa, pode passar o próximo. Aqui, usando os testes, né? Então, o resultado do pré e pós-teste, de acordo com o tipo de capacitação no estudo piloto, a gente observou que as 2 capacitações houve melhora entre o pré e o pós, após o curso de simulação, e quando se comparava uma capacitação com a outra, não apresentou significância estatística aqui, então, no projeto piloto. Pode passar o próximo. E nos resultados do checklist prático, houve uma concordância entre os avaliadores, sem significância estatística entre o pré e o pós a avaliação prática. Pode passar o próximo. E fazendo-se, então, checando, então, na literatura, abrangendo alguns artigos de revisão, a gente fez uma revisão integrativa em que se utilizou 2 estratégias com palavras-chave, 2 estratégias com palavras-chave diferentes, usando perguntas norteadoras, e o que se observou foram 176 artigos, mas quando se fazia a leitura dos resumos e do trabalho em si, restou apenas 7 estudos. Pode passar o próximo. E esses estudos, eles eram estudos não só de comparação de alta e baixa fidelidade, utilizando os diferentes problemas respiratórios.
Por exemplo, esse primeiro aqui, do autor sueco, ele utilizou, então, casos de choque e asma. Então, os que tinham algum caso respiratório, a gente resolveu utilizar. Mas eram instrumentos vários. Esse aqui de avaliação de desempenho de equipe, o outro utiliza pré- e pós-teste teórico, então, desse autor brasileiro, olhando a satisfação e autoconfiança. Pode passar o próximo. Esse autor americano e tem o autor indiano, canadense, e aí eles estudaram realmente alta fidelidade, às vezes comparavam com baixa, e eram casos de asma repetidos, ou casos esse aqui também de asma, e utilizavam pré- e pós-teste teórico, retenção de memória, autoconfiança, e os testes de retenção, às vezes, de conhecimento em tempos diferentes, 3 meses, outro 4 meses. Pode passar o próximo, por favor. E, às vezes, comparavam alta fidelidade, nesse caso aqui desse autor colombiano, com um caso clínico, e era um caso de pneumonia. E esse outro autor francês, ele vai utilizar exacerbação de asma, casos repetidos e casos diferentes. Pode passar o próximo, por favor. Então, o que se observa nesse resultado dessa revisão integrativa é que os estudos comparativos, né, os resultados dos estudos comparativos, mostrou que alta e baixa fidelidade, ambas, contribuem para o aprendizado de urgências e emergências respiratórias pediátricas, e que os níveis de satisfação e autoconfiança são maiores na alta fidelidade. Então, comparando esses 7 artigos, a gente encontrou no total esse resultado aí. E que não é o nível de fidelidade que vai importar na dinâmica das equipes, na aquisição da competência diagnóstica ou da tensão mental dos participantes. Simular e observar mais de 80% se equivale no desempenho teórico e no nível de satisfação e autoconfiança. E esses 2 fatores aqui limitantes, o uso dos descritores que nós utilizamos, podem ter sido insuficientes para abarcar toda a temática. A inexistência também de uma padronização dos tipos de instrumento utilizados para avaliar os participantes. A descrição detalhada dos cenários não fala como é que esses cenários eram, dos níveis de simulação e do tipo de debriefing realizado. Sugere-se, então, uma padronização pelos órgãos competentes das ferramentas de avaliação e talvez o uso de manequim de realidade aumentada para melhorar esse impacto clínico das capacitações. Pode passar o próximo, por favor. Analisando, então, aqui o resultado do trabalho em si, né, e não mais do projeto piloto, observa-se que no teste de satisfação e autoconfiança, que houve diferença estatística em relação à alta fidelidade e baixa fidelidade no item sentir-se mais confiante em tomar decisões, no outro item, sentir-se mais confiante em diferenciar desconforto e insuficiência respiratória, também diferença estatística da alta fidelidade, além do item sentir-se desafiado, o outro item é sentir-se mais confiante em fazer, sentir-se mais confiante no reconhecimento de mudanças clínicas do paciente, todas com significância estatística na alta fidelidade. Nos itens, sentir-se em um ambiente clínico próximo ao real, reconhecer tipos de problemas respiratórios, sentir-se mais confiante em reportar um caso similar, em atender um caso similar, adquirir conhecimento sobre trabalhar em equipe e adquirir conhecimento sobre iniciar o tratamento, não houve significância estatística entre as 2 capacitações. Mas eles se sentiram autoconfiantes nesse sentido também, somente não teve diferença entre a alta e a baixa.
Pode passar o próximo. Em relação à satisfação, na retenção de memória, houve diferença estatística no reconhecimento do desconforto e insuficiência respiratória. Também. Pode passar o próximo. Utilizando aqui um instrumento, então, pré e pós-teste teórico, no trabalho em si, observou-se melhora na capacitação de alta fidelidade e na capacitação de baixa fidelidade entre o pré e o pós-teste teórico, com diferença estatística, e quando se comparou as duas capacitações, a diferença estatística na alta fidelidade, sendo aí, tendo diferença em relação à baixa, quando comparado um com o outro, ou seja, as notas se excederam na alta fidelidade em relação à baixa fidelidade. Foi o melhor resultado. Pode passar o próximo. E em relação ao checklist de habilidades, houve concordância entre os avaliadores no pré e pós-teste prático, e a maioria deles concordaram nas notas, então ficou muito parecido, ou seja, não teve diferença estatística entre esses dois grupos, mas esses alunos realizaram as atividades práticas propostas de maneira adequada e com melhora entre o pré e o pós. Pode passar o próximo. Continuando aqui a discussão, então, do nosso trabalho em si, os participantes do estudo de ambos os grupos, em geral, ficaram satisfeitos com a capacitação e consideraram que aprenderam. Os participantes de alta, apesar de se sentirem mais desafiados, eles se sentiram mais autoconfiantes em tomar decisões iniciais nos diversos tipos de problemas respiratórios, em diferenciar desconforto e insuficiência, e em reconhecer as mudanças clínicas iniciais apresentadas pelos simuladores dos pacientes humanos. Os avaliadores consideraram que em ambas as técnicas, os participantes adquiriram competência diagnóstica e apresentaram um desempenho semelhante nas habilidades técnicas propostas, inclusive na avaliação da retenção de memória. O menor número de pacientes na retenção de memória pode ter limitado o encontro de mais dados relevantes. Além disso, outro fator limitante, a inexistência dos manequins de realidade aumentada nesse estudo pode ter limitado a possibilidade de encontro de um desempenho ainda melhor nos participantes de alta fidelidade. Pode passar o próximo. As conclusões, e considerações finais. Então, que as simulações de alta fidelidade, tanto as de alta fidelidade quanto as de baixa fidelidade, deixam os participantes mais autoconfiantes e satisfeitos, assim como na literatura. Ambas aumentam a competência diagnóstica e ajudam a distinguir desconforto e insuficiência respiratória em casos respiratórios pediátricos, com melhor desempenho entre os participantes de alta fidelidade. A utilização do instrumento pré- e pós-teste teórico mostrou que as duas capacitações melhoram o conhecimento teórico, mas com supremacia da alta sobre a baixa. Na alta fidelidade, o participante retém mais conhecimento, apesar de se sentir mais desafiado, e se sente mais autoconfiante para o reconhecimento da gravidade dos diversos tipos de problema respiratório e para o atendimento do paciente real. Regras de padronização para avaliação do aprendizado com simulação são de grande importância. Esta é uma metodologia ativa de ensino sobre a qual o retorno dos graduandos foi bastante gratificante, que eu pude observar, inclusive no campo, eles atendendo desta forma, com bastante, tanto eles ficaram agradecidos quanto eu nesse trabalho. Pode passar o próximo. Atender dessa forma, no pronto atendimento, a gente observa que pode evitar esse desfecho desfavorável que a literatura cita e a gente observa na prática.
A telesimulação é uma técnica educacional inovadora que foi necessária no momento epidemiológico vivido em 2021 e que retém pontos fortes de aprendizado em simulação, como podemos observar nesse trabalho. Esse projeto foi importante para o desenvolvimento e para o aprimoramento da pesquisa em técnicas de ensino e em simulação. Pode passar o próximo. De acordo com Duran, se Paulo Freire tivesse estudado simulação, ele diria que a simulação se consolida como um esforço humano de construção de uma dimensão que, situada entre o real e o virtual, possibilita estudar e projetar a realidade sem dela desvencilhar, pensando e criando inéditos viáveis para melhor intervir no mundo concreto, que como o próprio ser humano não é, mas está sendo. Muito obrigada. Bem, Beatriz, parabéns pela apresentação, né? Aos participantes, desculpa aí o problema técnico, mas acho que foi solucionado e contornado. O tema é um tema bastante relevante, ele compara a simulação de alta e baixa complexidade. E, além disso, eu fui orientadora da Beatriz, nós passamos por um período de pandemia que dificultou muito a coleta de dados, ela teve que recoletar dados, e depois, quando foi fazer a retenção de memória, então nós estávamos naquela zona roxa, então foi necessário utilizar a telesimulação, mas, assim, houve um aprendizado muito grande de todos os participantes, né? Houve a participação de monitores, né? E a participação também de outros docentes que contribuíram muito para o desenvolvimento do estudo, mas que, ao mesmo tempo, a gente aprendeu, né? Como diz Paulo Freire, quem ensina, aprende, não é isso? Uhum, então, assim, eu gostaria de saber se os presentes na reunião gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário. A Flávia está aqui te parabenizando. Eu acho assim, pode apresentar várias dúvidas aí, mas a gente consegue, né, esclarecer. A gente está aí para isso. A Flávia, queria que você falasse um pouquinho, mas ainda não acabou de digitar. Tá, né? bom. Uhum. Mas, assim, enquanto a Flávia acaba de digitar, falar que a experiência da telesimulação, né? Você quer explicar como que aconteceu? Sim, a experiência, então, da telesimulação, a gente, né, naquele momento não tinha outra forma. A gente no início a gente tinha pensado em usar jogos, né, os serious games, mas era uma coisa muito, né, mais complicada ainda. Então a gente optou, né, eu ficava lá no laboratório e outras pessoas, né, que os funcionários que trabalhavam lá também ajudaram. Então, o aluno pedia de onde ele estava, a gente falava sobre o caso, mostrava o manequim, e aí, de acordo com os dados que ele observava ali ao vivo, né, em tempo real, a gente, de acordo com o que ele ia pedindo, colocava o oxigênio, melhorava a saturação, pedia uma droga e o paciente melhorava ou não, e aí a gente ia fazendo exatamente o que eles pediam. E a gente observou que isso, né, pelo que o trabalho mostra, que eles, dessa forma, também tiveram um ganho, né, em aprendizado, e para a gente também foi uma coisa nova, mas a gente não imaginava que seria tão relevante. E a gente foi interessante, e de outra forma, se a gente tiver outro cenário desse, a gente pode utilizar aí, ou até fazer outros trabalhos utilizando somente essa técnica, né? Isso. Eu acho que deu para esclarecer bem como é que foi realizado, né? E a Flávia está querendo saber quais os fatores que facilitaram a sua coleta de dados com os experts, que seriam os juízes.
Ah, tá. Ela quer saber como que os. Não entendi a pergunta. Pode repetir, fazendo Os favor. fatores que facilitaram a sua coleta de dados com os experts. Eu acho que ela está querendo saber como que você fez a coleta de dados com juízes, não é isso, Flávia? Eu acho que deve ser isso. Se quiser falar, viu, Flávia? Pode abrir. É o seguinte, Flávia, esse instrumento que a gente utilizou, aquele de Kane modificado, a gente perguntava, então, para os juízes, eles realizavam a pesquisa, eles faziam exatamente o que os alunos iriam fazer, eles fizeram para aprovar ou não. Então, assim, eles fizeram assistiram a aula, fizeram a simulação, o pré-brief, o debrief e fizeram a nova simulação em alta ou baixa fidelidade, de acordo com também, eles fizeram em dias diferentes e esses juízes, eles fizeram exatamente o que os alunos iriam fazer para aprovar ou não esse construto, né, essa forma de fazer a pesquisa. Foi isso que aconteceu. Então, eles realizaram a pesquisa. E a gente pegou, então, realmente pessoas que já tinham experiência em pediatria ou em simulação. Pois é, a Flávia está perguntando sobre a participação, né? Como que foi a escolha? Então, a escolha dos participantes, dos juízes. Então, a escolha dos participantes aconteceu olhando, então, currículos, pessoas que estavam disponíveis, né, para realizar esse estudo, e eles tinham, dessa forma, utilizando, né, os currículos desses pediatras, observando se eles tinham mestrado, doutorado em pediatria ou em simulação, para que eles fizessem dessa forma. Alguns tinham experiência em urgência e emergência, né? Outros não, mas a gente escolheu dessa forma, utilizando os currículos mesmo da plataforma Lattes. Exatamente. Eu acho que é importante esclarecer o seguinte: o número de juízes é muito variável de estudo para estudo, mas forem pessoas bem entrosadas no assunto, nós tivemos, foram quantos juízes? 5? 11 juízes. 11. Mas tem estudos que falam de menos juízes. Então, tem 8, 7. Não tem um número exato. Determinado, não, exato, não. E você tem que lembrar o seguinte: pode ser que você consiga, com poucos juízes, você validar aquele construto. Né? Outra coisa importante é porque, às vezes, você tem que saber qual que é a validade que você quer. Como ela utilizou os protocolos da American Heart, mas também os protocolos do Hospital das Clínicas, né? Do Hospital Infantil João Paulo II, ela tinha que pegar pessoas daqui, regionais. Ela não podia pegar gente da USP, porque ia dar confusão, né? Então, depende muito do foco do seu estudo, o que você está querendo validar. Né? Certo, Beatriz? Sim. Pode. Se a Flávia tiver dúvida ainda, ela pode falar, então, por favor. A Cacau está meio que transmitindo para mim, assim, né, as perguntas. E aí os participantes também, gente, é o seguinte, simulação é uma coisa nova para mim, eu estou aprendendo, né, com a Cacau, e assim, aprendi assim, muito, quero manter essa, né, ela me apresentou a linha de pesquisa, eu quero manter, inclusive eu vou até falar aqui para a Cacau, que ela nem está sabendo, eu tenho um projeto agora novo, pronto, utilizando, então, a parte de repetição né, que é uma técnica de repetir a simulação e utilizar também o nível de fidelidade psicológica, colocando lá se o psicológico vai melhorar ou piorar o aprendizado. A literatura coloca que o psicológico piora. Então, eu quero colocar isso porque, dependendo do que você quer ensinar, se você coloca um paciente padronizado, né, um ator lá dentro, ele vai te atrapalhar e não vai melhorar o aprendizado. O que eu quero mostrar, além de utilizando a técnica de repetição da simulação, mostrando que essa técnica
equivale a um caso repetido, a um caso igual, né? E, ao mesmo tempo, mostrar, eu quero ensinar doença respiratória. Se eu colocar uma mãe falando lá, meu filho está morrendo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, isso vai atrapalhar. Então, agora, se eu quero ensinar que a mãe precisa de acolhimento, que a mãe precisa de um cuidado, que ela, né, isso aí é diferente. Então, essa parte psicológica que, às vezes, a gente quer colocar para o aluno, que, na realidade, isso existe e que isso que isso vem ali junto com o real, se eu colocar isso de maneira muito enfática, isso aí vai atrapalhar o aprendizado. Então, assim, aquela frase que a gente fala, que depende do objetivo, e aí você vai colocar o tipo de simulação que você quer ensinar. Eu quero ensinar acolhimento, então eu vou colocar muito psicológico. Eu quero ensinar outra coisa que não tem nada a ver, então eu posso utilizar até a baixa fidelidade, eu vou aprender da mesma forma. Inclusive, a baixa fidelidade, ela melhora a habilidade, né? O treinamento de habilidade na média e na baixa complexidade. Eu consigo aprender muito. Agora, para o desempenho, aí é a alta fidelidade. Agora, se eu colocar muito psicológico, atrapalha. E lá na família o pessoal gosta muito desse psicológico. Eu quero tirar um pouquinho do psicológico deles. Porque, tipo assim, o estresse, às vezes, por exemplo, se você vai colocar um cenário de urgência, um pouco de estresse, ele é benéfico. Isso. Mas, às vezes, existe um exagero tão grande, então tem que ser uma coisa muito real, muito realística, né? Concordo. Então, você não pode desestabilizar o aprendiz, porque senão ele não vai ter condição nem de assimilar o que foi ali, né? O objetivo do aprendizado. Isso mesmo. Né? Mas muito interessante, Beatriz. Parabéns, né? Vamos conversar depois. Isso. Eu até estava querendo, com esse projeto, fazer com que um dos pessoas que trabalham lá no laboratório fazer um mestrado dele na parte de artes cênicas, que ele é formado em artes cênicas. Legal demais. Muito bom. Ele vai topar. Que bom. Né? Então, tá. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Caso contrário, lembrar que vocês devem, então, acessar esse QR Code, né, para poder fazer o registro e receber o certificado de participação, tá? Gostaria de agradecer, viu, Beatriz? A questão técnica aí foi totalmente suprimida. A gente sempre tem que ter um plano B, né? Então, a questão de passar os slides e o Christian te ajudar e você falar não atrapalhou em nada a sua apresentação. Foi muito clara, viu? Então, tá bom. Ainda bem que tinha o Christian, né, para ajudar. Agradeço a todo mundo. Então, eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Beatriz? Eu quero agradecer mesmo a oportunidade e dizer que eu estou apta para, né, se alguém precisar de alguma coisa, eu tenho interesse, né, de continuar nessa área, estou com várias ideias, né, esta que eu falei para a Cacau, e outras pretendo, assim, estar sempre vendo essa área e aprimorando. Né? Isso mesmo. Então, é importante que a gente tenha essa visão, né? A Carla aqui está te parabenizando pela apresentação. Eu agradeço muito a presença de todos, Roseli, Carla, Denise, Flávia, tem alguém do NUTES da Universidade Federal da Bahia, o Rafael Pinto, todos estão aí presentes, e gostaria de agradecer a todos, né? A Gláucia, a Flávia, que estão aqui bem ativas no chat, e é isso, acho que nós terminamos mais uma sessão do SIG, Simulação em Saúde. Fica aí uma reflexão sobre a importância da utilização tanto da alta quanto da baixa fidelidade. Todas duas, como foi dito hoje, elas são importantes, depende muito do objetivo de aprendizagem, né? E fica essa dica aí para a gente pensar sobre a realidade do ponto de vista emocional, como que a gente está passando aquele cenário, como que a gente está fazendo o briefing e a apresentação do cenário
para não prejudicar em vez de auxiliar o aprendizado. Lembrando a todos, então, não esqueçam de ler o QR Code e fazer a avaliação da sessão do dia. Agradeço a presença da Beatriz. Christian, muito obrigada. Pode interromper a gravação. E boa tarde para todos. Boa tarde, boa tarde para os participantes. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.